Boa noite a todos, que prazer estarmos aqui, mais um culto online aqui, para agradecer a Deus pelos feitos que Ele tem feito em minha vida, na sua vida. Para nós, Igreja Batista Esperança, é um prazer estar entrando aí no seu lar, tendo essa oportunidade de você estar nessa página, curtindo aí, além de curtir, mas de adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Para começar este culto dessa noite, nós queremos primeiramente orar ao Senhor, agradecer a Ele e clamar ao Senhor, porque nós precisamos tanto dEle, nós precisamos que Ele continue a operar suas maravilhas em nosso meio. Então, se você puder fechar os seus olhos dentro da sua casa, levantar um clamor ao Senhor, dizendo o quanto nós dependemos dEle, e depois nós estaremos cantando algumas músicas como forma de gratidão ao Senhor, como forma de louvor e adoração a este Deus que é digno de toda honra e toda glória. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós glorificamos ao Senhor porque o Senhor é maravilhoso. O teu nome, ó Pai, está sobre todo o nome, ó Pai. Muito obrigado porque o teu poder é para todo sempre, ó Deus. Muito obrigado porque nós confiamos em Deus que é rico, que é invencível, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela essa oportunidade, ó Pai, de estar chegando do outro lado aí, em corações que nessa noite sentiram o desejo, ó Pai, de ouvir daqui a pouco louvores ao Senhor, ouvir também a Tua Palavra que será ministrada pelo irmão Benigno, que o Senhor vem estar abençoando. Que essa noite seja uma noite de transformações de vidas, que seja um momento de pessoas também, ó Pai, se quebrantar, de pessoas adorar este Deus, que é único, digno, merecedor de toda honra e toda glória. Nós queremos agradecer por todas as pessoas que estão aqui, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, que o Senhor vem estar abençoando poderosamente, ó Pai. É isso que te pedimos, ó Pai. Continue a abençoar. Pai, nós queremos te pedir, ó Pai, levantamos um clamor, Deus, abençoe, ó Deus, este mundo que passa por essa situação tão difícil, mas sabemos que está no controle e nas mãos do Senhor, Pai. Tudo é permissão do Senhor, ó Deus, que o Senhor venha fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Nos ajude a nesse tempo, ó Pai, em qual nós estamos mais reclusos em nossas casas, ó Pai, nós voltarmos mais também para o Senhor, enquanto família, ó Pai, adorando, nos quebrantando, nos rendendo aos Teus pés, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, e que no tempo oportuno o Senhor venha estar nos concedendo, ó Pai, o retorno também aos nossos tempos para adorarmos ao Senhor. Abençoe a cada amigo que ainda também não teve um encontro com o Senhor, mas está nos ouvindo nessa noite, está nos vendo, que o Senhor venha estar abençoando poderosamente, ó Pai, que a Tua Palavra venha falar. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. O salmista Davi diz no Salmo 34, bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Então, como o salmista disse, bendizemos ao Senhor em todo tempo. Então nós vamos estar cantando que os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Então cante bem forte na sua casa conosco, glorificando esse Deus. Adore esse Deus porque Ele está acima de tudo e de todos. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então cante os reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora.
eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. A glória é para sempre para Ele. A glória é devida exclusivamente a Ele. Por isso nós adoramos este Deus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Ele é digno, Ele é merecedor. Os feitos do Senhor têm sido extraordinários na minha vida e na sua vida. E por mais que venhamos ou estamos passar por muitas dificuldades ou tribulações, essa música queremos cantar que nos diz que não importa as circunstâncias, nós louvaremos ao Senhor. Eu não sei como você tem vivido nesses últimos dias, mas a esperança que devemos ter e a confiança é que nós adoramos Ele não pelo que Ele faz, mas adoramos pelo que Ele é. Então cante essa música que não importa as circunstâncias, nós devemos adorar esse Deus, porque Ele tem cuidado de nós em todos os momentos. Então convido você a cantar, a sintonizar com Deus, a dizer: Senhor, eu louvarei ao Senhor, independente do que está ao meu redor, nós louvaremos ao Senhor. Então cante isso conosco, adorando ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Você pode cantar? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos. Obrigado por podermos adorar o Senhor, esse Deus que é único, verdadeiro. Nós adoramos um Deus que está presente aqui conosco, está presente também em cada lar, em cada lugar onde cada pessoa está neste momento, ó Pai. Muito obrigado. Ó Senhor, seja a honra, a glória e todo o louvor, ó Pai. Continue a falar aos nossos corações, a ministrar a Tua palavra que será neste momento falada, transmitida pelo Teu servo. O Senhor vem continuar nos abençoando, ó Pai. Que use o Teu servo, ó Pai, com poder, com graça, e que pessoas possam receber este recado do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos passar neste momento a palavra para o nosso irmão Benigo, que estará trazendo a palavra neste momento. Deus abençoe você poderosamente. Boa noite, graça e paz, que Deus abençoe os irmãos que fizeram a parte de louvor e que Deus possa estar abençoando ricamente o irmão Nael, o irmão Ivaí, que nos ajudou aqui com o louvor. E eu quero dizer para os irmãos que eu não sei se os irmãos estão sentindo a falta aqui da igreja aberta, né? Mas no domingo a gente termina o culto, tem aquela confraternização, e eu com apenas 8 dias já estou com muita saudade dos irmãos, e creio eu que nós possamos tolerar mais um pouco, e com as bênçãos de Deus nós vamos vencer, porque nós estamos com Deus, né? Quando a gente está com Deus, a gente vence. Meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem nesta noite totalmente diferente da de quarta-feira passada. Quarta-feira passada nós falamos o amor acima de tudo. E hoje o tema da mensagem que nós temos para essa noite é o pecado e a resposta de Deus. O pecado e a resposta de Deus. E para isso, irmãos, nós vamos ler uns 4 versículos, uns 2 versículos em Romanos e mais uns 2 lá em Gálatas. Os irmãos prestem bem atenção, porque essa mensagem vai ser uma mensagem mais diferente, uma mensagem mais, podemos dizer, pesada, né? Porque a palavra de Deus, quando diz que a resposta é de Deus, nós temos que aceitá-lo, né? Então, vai ser uma mensagem mais pesada, mas também, irmãos, nós como cristãos, nós não podemos esconder a verdade. A verdade tem que ser dita, né? E às vezes nós, como cristãos, nós tem a verdade na mão e tem medo, às vezes, de expressar a verdade. Para isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, no capítulo 3, e ler o versículo 23, que é muito conhecido, e depois Romanos 6, 23 também. O capítulo agora é o capítulo 3, e versículo 22. Diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o mesmo Romanos 6, 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora lá em Gálatas 6, e o versículo 7 e 8, preste bem atenção nesse texto, que é um texto que nos chama muito a atenção. Diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semeia, isto também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção,
Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, Pai que está nos céus, nós te agradecemos por estarmos aqui e queremos pedir, Pai, a orientação do Espírito Santo, Pai, para trazer essa mensagem aos corações que vão ouvir. Meu Deus, eu sei que tem muitas pessoas que possam estar ouvindo, Pai, mas que essa mensagem trabalhe bem no meu coração, no coração de cada ouvinte. Essa é a minha oração que faço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho, como eu disse, o pecado e a resposta de Deus. Se eu fosse perguntar para pessoas não crentes o que é pecado, eles dariam uma definição que é pecado. Quanto mais a pessoa que já conhece a palavra de Deus. Mas a pergunta é, como é o pecado? Como é esse pecado? E nós vamos ver como surgiu esse pecado. Primeiro, o pecado não tem cor. O pecado é bonito. O pecado é prazeroso. O pecado é apetite carnal. O pecado é errar o alvo. O pecado traz a morte. O pecado é desobediência a Deus. E o pecado traz várias consequências na vida das pessoas. Deus é amor. Deus é amor. Mas nunca podemos esquecer que Deus é justiça. Deus é amor, Deus é justiça. Jesus e hoje, ele está como um advogado, advogando a nossa causa. É como se fosse um advogado, nós tivéssemos uma causa muito difícil e colocasse na mão do advogado e ele ganhasse a causa para nós. Assim é Jesus está fazendo conosco hoje. Mas um dia ele vai ser juízo. Deus é amor e Deus é justiça. O pecado e a resposta de Deus. O pecado, ele não tem tamanho, tanto pecado pequeno como pecado grande, para Deus tudo é pecado. Agora há uma diferença, a consequência do pecado. É justamente do que nós vamos estar falando. Se uma pessoa tem um pecado pequeno e um pecado grande, se ele cometeu uma infração grande, uma infração pequena, isso para Deus não faz diferença. Tudo é pecado. Mas a consequência do pecado é diferente. Nós vamos falar sobre 5 consequências de pecado que o povo pecou e sofreu as consequências. Primeira consequência do pecado. Deus criou os anjos para o seu serviço e o seu louvor. Este anjo criado por Deus, ele desobedeceu o seu Criador. Querendo ser igual a Deus, querendo sentar no trono de Deus. Resultado da desobediência, resultado da consequência, ele caiu do céu como um raio e levou consigo 1/3 dos anjos dos céus. Isaías 14:12 fala sobre isso. Lucas 10:18 fala sobre isso. Em Apocalipse também tem uma referência que fala sobre o anjo caído. E esse anjo, segundo a palavra de Deus, era a estrela da manhã. Era a estrela da manhã. Esse anjo caiu. Vamos dizer que esse seja o primeiro pecado original. E quando esse anjo caiu na terra, a terra se adoeceu. A terra ficou doente.
Segunda consequência do pecado. Deus disse: vou criar o homem e esse deve me obedecer. E vou fazer segundo a minha imagem e segundo a minha semelhança. Gênesis 1, 26. Este homem obedeceu por um período de tempo, isto é, esse homem, Adão e Eva, obedeceu por um período de tempo no jardim do Éden. A Bíblia não fala sobre o tempo da obediência no jardim do Éden. Eu não quero entrar nesse mérito que eu também não sei. A Bíblia não fala. Mas o pecado falou mais alto. Em Gênesis 2, 16 e 17, Deus disse, e Deus deu uma ordem para esse homem. Versículo 16, pode comer de tudo, de toda a árvore do jardim, livremente, mas, lá no versículo 17, disse, da árvore da ciência do bem e do mal, que está no meio do jardim, não comerás. Se comer, certamente morrerás. E ele comeu, pecou e caiu. No início da mensagem, nós falamos em Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, carentes estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. Então é por isso que todos pecaram. O pecado de Adão e de Eva veio até nós e nós estamos sofrendo as consequências desse pecado. Esta é a segunda consequência do pecado. Terceira consequência do pecado. A Bíblia diz que nos dias de Noé, o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. E fazia todo tipo de pecado. E esse pecado chegou até Deus. E Deus destruiu o povo com o dilúvio. Só restou Noé e sua família. O pecado daquele povo trouxe a consequência do dilúvio. Então, nós vemos que todo pecado tem uma consequência. E a quarta consequência do pecado, quando o povo de Deus saiu do Egito, várias vezes eles pecaram e desobedeceram a Deus. Mas quando Moisés subiu o monte Sinai para receber as tábuas da lei, Moisés demorou a voltar. E Arão e seu povo fizeram um bezerro de ouro para adorá-lo, dizendo, este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. E Deus destruiu naquele dia 3.000 homens pelo pecado de adoração à imagem do bezerro. Está lá em Êxodo 32, 28. Depois, se os irmãos quiserem ler, posso estar meditando nesses textos, desses versículos que eu estou citando. Mas ainda tem uma quinta consequência. A quinta consequência do pecado. Sodoma e Gomorra, cidade que Ló habitava. Segundo a Bíblia, o pecado era tão grande também que chegou aos céus, até Deus. E Deus pede Ló para sair daquela cidade que ele ia destruir, porque não achou nenhum justo sequer. Mas Deus deu-lhe uma ordem. A ordem era, não olhe para trás.
não olhe para trás, que eu vou destruir a cidade com fogo. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Agora eu fico imaginando, será se nós, no pleno século XX, no ano 2020, voltando para o nosso tempo, será que nós somos melhor do que esse povo que sofreu as consequências do pecado? Será que nós somos mais santos? Será que nós somos mais crentes? Fica uma pergunta no ar. Mas o que eu quero dizer, conclusão, voltamos para o nosso tempo, hoje. Eu não quero culpar ninguém, mas será que isso não é o resultado, essa calamidade que nós estamos passando? Será que não é a mão de Deus pesando pelo pecado do povo? Nós começamos uma mensagem falando lá do anjo, falando na época de Noé, Moisés, Sodoma e Gomorra. Agora, para nós brasileiros, para nós do mundo atual, será que essas calamidades que estamos passando não é o pecado que está chegando até Deus? E será que não é a mão de Deus pesando para o homem? É para nós pensar. É para nós ter uma resposta entre nós mesmos e Deus. Outra coisa é que no Brasil, quarta-feira passada, pela Secretaria da Saúde, nós estávamos atualizados 63 mortos no Brasil todo. Hoje nós já estamos com 114 mortos no Brasil do coronavírus. Eu quero dizer, como eu disse, que eu não quero culpar nem A nem B, mas no dia 16 de fevereiro de 2020, agora 2020, eu recebi uma mensagem no meu celular, ou seja, uma nota. Eu não quero dizer se é verdade ou não, e quem mandou também, mas na Itália, eles cancelaram a Bíblia, dizendo que a Bíblia está desatualizada, está desatualizada, está ultrapassada e que não serve mais para ensinar os seus fiéis. Resultado, na China, na Itália hoje, o número de mortes já ultrapassou a China. Eu fico a pensar, não seria a mão de Deus pesando para os brasileiros, para todo mundo? Já morreu mais gente do que a China, onde começou essa doença. Outra coisa que aconteceu, que essa aí saiu na televisão, todo mundo viu. Porta dos Fundos, Rio de Janeiro, Carnaval, eles exibiram a imagem de Jesus, dizendo que Jesus era gay e dando ainda chicotada. A Bíblia diz tudo que eles criaram e tiraram muitas partes da Bíblia, adulterando a Bíblia. LGBT.
Mas o que diz lá em Apocalipse? O que diz lá em Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 18 e 19? Vamos ler, se não é um cumprimento da palavra. Apocalipse 22, o versículo 18 e 19. Diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Então, justamente o que é que está cumprindo? O Apocalipse com o que as pessoas estão desacreditando na palavra. Que estão desacreditando na palavra de Deus. Não brinque com o pecado. Não brinca com a palavra de Deus. O texto de inicial da nossa mensagem, que diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8. Não erreis, Deus não te deixará escarnecer. Porque tudo que o homem semeia, isto também ele ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Irmãos, não devemos brincar com o pecado. Não devemos brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus são sérias. E brincar com o pecado, como eu falei, traz consequências. E consequências perigosas. Consequências que levam à morte. Lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Eu faço uma comparação, é o seguinte: a pessoa que brinca com o pecado é como se ele estivesse criando um leão faminto para devorar a si próprio. É como se ele estivesse criando um leão dentro de casa, um leão faminto para devorar a si próprio. E eu quero deixar essa mensagem. É uma mensagem curta, mas uma mensagem poderosa. É uma mensagem que fica nós a pensar: será que nós somos mais santos do que o povo do passado? Será que nós somos mais justos, mais crentes do que o povo do passado? Será que nós não merecemos castigo nenhum? Como eles pecaram e sofreram as consequências. E pelo que nós lemos, pelo que nós entendemos, o pecado surgiu bem antes de Adão e Eva. Mas esse pecado de Adão e Eva é que nós herdamos. Mas quando a Bíblia disse que o anjo caiu do céu como um raio, que Deus expulsou esse anjo, desobedecendo a ele, queria ser Deus, queria sentar no seu trono, queria ser igual a Deus, queria ser adorado, ele já inflamou a terra. Ele já inflamou a terra. Mas fica essa mensagem comigo, com você e todos aqueles que estão nos ouvindo. Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos estar ouvindo uma música
com Jair Pires, o Homem Rico, e após essa música nós estaremos orando mais uma vez a Deus. Você é um comerciante, você é um fazendeiro, você é um industrial, você tem muito dinheiro, com dinheiro compra tudo que você quiser, só não compra a salvação que hoje é dada pra quem quer. Seu dinheiro está no banco, sua vida está arrumada. Você entra no seu carro, saia toda disparada, mas não pensa que um dia vai findar esta jornada e não tem a salvação que pra mim não custou nada. Você tem muito dinheiro, mas no seu lar não tem luz. Você compra todas as coisas, quero ver comprar Jesus. Jesus Cristo não se compra, porque Ele é o comprador, porque já comprou bem caro com seu sangue o seu amor. A Bíblia diz que é difícil o rico entrar no céu, porque o seu coração está preso no dinheiro. Porém, se o homem rico com Jesus se consertar, terá de Deus o perdão e no céu vai descansar. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bondoso, misericordioso, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida, pela saúde, pela salvação. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja, na vida de cada irmão. Meu Deus, eu quero que o Senhor visita, Pai, a cada lar, aqueles lares que estão presos, mas estão com o coração contrito ao Senhor, que o Senhor esteja abençoando, abençoa o nosso pastor, a família do pastor, abençoa, Pai, aqueles que estão em casa, aqueles que estão passando por dificuldade financeira. Meu Deus, e fortalece a fé de cada um, ó Pai, que nós sejamos mais compreensíveis à Tua Palavra e que nós sejamos tolerantes à Tua Palavra, que nós sejamos mais obedientes à Tua Palavra. Ó meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por cada irmão, por cada ouvinte que nos ouve nesta noite, ó Pai, por onde que eles estão conectados, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a cada um. Nós te louvamos, Pai, e te bendizemos, oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez o irmão Rocha, agradecer o irmão Nael, agradecer o irmão Ivaí, que nos ajudaram aqui nessa mensagem, e que na próxima quarta-feira, às 19h30, a mensagem estará com a irmã Priscila. E assim nós estamos despedidos nesta noite. Que Deus abençoe.